hoje foi rapidinho, hein? Ó, hoje foi Hoje foi primeiro, papum! hein? Aê! É. Hoje foi muito rápido mesmo. Ah lá, entrou, olha lá, mudanças de hábito em São Paulo. Seja bem-vindo, boa tarde. O pessoal vai entrando aí. A gente vai bater um papo legal hoje aqui de novo, né? Engraçado, eu não consigo ver quem tá chegando aí na sala, mas você vê, né? Sobe aqui pra mim uma É, notificaçãozinha. não ver quem tá, mas tá bom. Beleza? Então vamos começar, Cláudia? Vamos lá. Vamos lá? Então, ó, sejam bem-vindos. Boa tarde, bom dia para quem for ver a gravação ou boa noite, né? Sejam bem-vindos à live número 25 do programa de lives Os Bastidores do Emagrecimento. Eu sou o Odair Júnior, né? Eu sou educador físico, eu sou também formado, né? Tenho a formação aí na parte de treinamento comportamental, o método coaching. E aí tô começando a dar meus primeiras caminhadinhas aí, meus primeiros passos aí na parte de hipnoterapia, que é uma formação que eu fiz também recentemente, né? E do lado de lá está a minha amiga. Cláudia Luz. Estou aí nesse projeto Júnior dos Bastidores do Emagrecimento, onde a gente traz aqui toda semana, às terças e sextas, né? Os temas relacionados aí à saúde e emagrecimento. Emagrecimento de forma sustentável, né, Júnior? E a Sim, gente sim, procura sim. trazer os bastidores, né? É isso. Que está mais oculto. Eu tô com a vozinha meio ruim, tô meio gripada, falando pelo nariz, mas ok, o que importa é o Júnior falar, o que interessa é o que eu vim trazer, né? É Tá isso aí, bom, vamos Ju? bater um papo bem legal hoje, né? Então, e hoje a gente trouxe aqui o tema, né, Cláudia? A gente trouxe o tema do Você é o que pensa, né? Então, Beleza. isso é muito interessante e é muito profundo. Tem um ditado popular, né, com relação à parte de saúde e emagrecimento, que tem um ditado que vem há muitos anos, eu escuto ele, que fala assim, que você é o que come, né? E eu acho que esse ditado faz todo sentido mesmo. Só que eu acho que ainda tinha que aprofundar um pouco mais. Então, na verdade, a gente né, o que eu acredito, e não só eu, como ó, né, alguns ícones aí da história que passaram, aí, grandes sábios passaram, né? Um deles é o Buda, que fala que nós somos o que pensamos, né? Então a gente você é o que pensa. Então a gente acaba comendo, acaba adotando alguns padrões alimentares e alguns padrões com relação a movimento ou ausência de movimento por conta de fruto de pensamento, né? Então tudo inicia no pensamento. Então o pensamento eu considero ele como se ele fosse um gatilho. Ele é um gatilho que dispara os ciclos através do nosso pensamento a gente acaba disparando, né? Ciclos de realidades para a nossa vida. Né? Então, e ele tem uma sequência lógica, esses ciclos. Eu vou trazendo aqui, eu vou pegar aqui, eu vou consultar aqui na minha colinha, mas a gente vai batendo um papo aí, tá bom, Cláudia? Então, ó, Sim, esse ciclo, ele é composto, né? O ciclo da nossa realidade, ele é composto do nosso pensamento, né? Então tudo inicia no pensamento. A partir desse pensamento, a gente cria um mundo, né? Então a partir desse pensamento a gente acaba projetando um mundo no qual a gente é inserido. Então a gente se torna, né, uma pessoa que pertence a esse mundo, faz, né? A gente tem nossas ações relacionadas a todo esse mundo que a gente cria, os resultados são iguais. Iguais ou vamos dizer assim, eles são correspondentes tudo aquilo que a gente cria. E quanto mais resultado que a gente tem, mais a gente reforça os nossos pensamentos, o nosso ponto de vista, né? Então, e isso acaba virando um ciclo. Esse ciclo ele pode ser tanto virtuoso, né? Então, o ciclo virtuoso é aquele ciclo que traz para a gente consequências boas, né? Então, traz muita evolução pessoal, faz com que a gente contribua com o próximo. Ou pode ser também um ciclo vicioso, que é aquele ciclo que acaba trazendo muitas consequências ruins aí a médio, longo prazo, às vezes até curto prazo, e muitas vezes a gente não consegue sair desse ciclo. E eu acho que, para ilustrar um pouco sobre esse ciclo, para explicar um pouquinho mais, eu vou contar na forma de uma história. E aí depois no final a gente bate um papo sobre essa história, tá?
É uma história baseada em alguns... Bom, depois eu falo no final, mas eu vou contar a história, tá? Eu vou contar a história para vocês, tanto para as pessoas que estão vendo agora. Eu vi a Cláudia Maltar entrou. Boa tarde, Cláudia. Tanto para as pessoas que vão ver também, tá? Então vamos ver se vai fazer sentido para vocês. Eu vou contar essa história aqui, que é da Vitória, tá? A personagem dessa minha história é a Vitória. Ela é uma executiva de 35 anos. Ela é casada, tem um filho de 4 anos. E o que acontece com a Vitória? A Vitória ela vinha, né? Ela vinha numa ascensão profissional há algum tempo. Então, há algum tempo ela vem crescendo profissionalmente, chegando ao ponto de trabalhar exaustivamente, mais de 12 horas por dia. E ela trabalhava nesse modelo por 3 motivos, né? Por 3 motivos. Porque como ela é uma executiva e grandes poderes acabam exigindo grandes responsabilidades, né? Esse é o primeiro motivo, então não tem como se desvincular disso. O motivo 2, ela tinha muita dificuldade de se comunicar e ela acabava centralizando muito as responsabilidades, né? E isso acabava acarretando grandes limitações em tempo, principalmente para cuidar da saúde dela, né? Então, ela trabalhava demais, tinha dificuldade de se comunicar com os seus pares, com a sua equipe, com os seus superiores, e isso acabava fazendo com que ela compensava essa falta, né, de comunicação com muito trabalho. Isso para quê? Para dar resultado final, né? Para proporcionar grandes resultados finais ali para a corporação que ela trabalhava, né? E 3, um motivo também que conforme a Vitória foi aumentando, né, ela foi aumentando o seu cargo, as suas responsabilidades, o seu salário, ela foi aumentando, gradativamente ela foi aumentando também seu padrão de vida. Então foi acompanhando esse aumento do padrão de vida, foi meio que, conforme foi aumentando o seu salário, ela foi aumentando, né? Chegando ao ponto que a Vitória ela não administrava mais o dinheiro. O dinheiro administrava a Vitória. Então é algo que acontece, eu acho que nos dias atuais aí está cada vez mais comum, né? Então as pessoas elas se apegam a alguns padrões de vida, eleva e depois você acaba ficando escravo daquilo, né? Sim. E aí a Vitória foi tocando a vida dela, né? É a vida que segue. E aos poucos a Vitória começou a perceber dores de cabeça, ela começou a ter dores de cabeça e uma pressão no olho. E isso, né, ela relutou, como todas as pessoas que estão ali num período frenético de trabalho, que, cara, não tenho tempo para isso, ela relutou, mas ela foi atrás do médico. E o médico, né, chegando no médico lá, ele pediu alguns exames, e depois que ela fez todos os exames, ele avaliou todos os resultados dos exames, ele deu o diagnóstico. Então, a Vitória ela estava com hipertensão, ela estava hipertensa. E o médico acabou aconselhando ela, né, fazendo para que ela mudasse um pouco o estilo de vida, né, fizesse algumas adaptações na vida dela, cuidasse um pouco da saúde dela. E a Vitória logo ela já entendeu o recado, ela sabia, só que com isso, o que acontecia? Ela se preocupava, porque assim, para ela se dedicar mais para a saúde dela, para ela fazer mudanças na saúde dela, ela precisava abrir mão de algumas tarefas do trabalho de executiva dela. E na cabeça da Vitória, renunciar a algumas tarefas era se demonstrar mais fraca, era descer um degrau ali na área, né, no cargo de executiva. E isso era muito, muito, muito desafiador para a Vitória, né? Então, não só para ela, mas quantas vitórias a gente vê, né, por aí, né? Ou quantos, não só vitórias, mas homens, né? João, Pedro, Paulo, que a gente vê nessa situação. E era tão desafiador, e esse cenário para a Vitória era tão desafiador, que ela preferiu deixar as coisas do jeito que estava e ela preferiu compensar essa hipertensão com medicamento. Então ela seguiu, não mudou nada na vida dela e ela decidiu, falou, cara, eu tomo meu medicamento, compenso essa hipertensão e vida que segue. E vida que segue, vamos lá.
né? E tocou. Aí 3 anos depois, aí ela já estava com seus 38 anos, né? Então, devido ao alto grau de eficiência que a Vitória apresentava no trabalho, ela foi promovida mais uma vez. Então, né? E como já era esperado qualquer, né, promoção, como já é esperado qualquer promoção, ela ganhou um belo aumento de salário. Ela já era uma executiva de um bom salário e aí acrescentaram mais, né? Um aumento ali. Só que junto acabou aumentando o quê? Como já é esperado também de todo mundo, o padrão de vida começou a aumentar novamente, né? Então, ela deu mais um salto também no padrão de vida. E assim foi, né? A Vitória foi tocando a vida, cada vez mais presa àquele modelo. Ela não conseguia, né, ela não conseguia cuidar da própria saúde, da própria vida, por conta que ela se viu num modelo, num ciclo, né, de vida que ela foi criando, né? Ela acabou criando para ela. E aí até que depois de 2 anos nesse novo cargo, nessa nova posição que ela conquistou, aos 40 anos, teve um dia que a casa da Vitória amanheceu diferente. Por quê? A Vitória ela não acordou. Durante a noite, ela teve um infarto fulminante e aí ela acabou deixando marido, um filho que na época estava, né, com 9 anos e uma vida longa pela frente, né? Então, e essa história, ela é baseada, né? É baseada na história de uma pessoa específica, da Vitória? Não, cara. É baseada no quanto que a gente vê por aí, né? Quantas vitórias a gente vê por aí, quantos Pedros, quantos Joãos, como isso está cada vez mais frequente na vida das pessoas. E a gente está falando aqui, não para a pessoa, não, mas então as pessoas não têm que pensar em ascensão profissional. Não, claro que tem que pensar, né? Mas em contrapartida, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer essa ascensão? Se essa ascensão ela custa a minha vida, né? Então, o que eu tenho que começar a pensar diferente? Então, isso que é essa história que eu trouxe. E aí, provavelmente, quem está vendo, né, ou verá depois a gravação, deve estar falando, cara, fez todo sentido para mim, caiu todas as fichas, né? Pode ter caído um monte de ficha agora, ou vai cair depois, durante, né, conforme a gente fui explicando aqui, fui apresentando. Só que tem gente que pode estar falando, caraca, o que tem a ver isso? O que tem a ver isso com um padrão de pensamento? Né? O que tem a ver isso com o tema da live? E aí eu falo, tem tudo a ver. Porque, como eu iniciei, né? Como a gente começou a falar, tudo começou lá a Vitória, ela era uma executiva. Imagina como que são o nível de preocupação, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então imagina ali como é que é a cabeça de um executivo. Né? O monte de preocupação que circula. Né? Então, aí eu falo também que ela tinha dificuldade de se comunicar. Né? Então ela acabava compensando com o trabalho, né? Então imagina o medo que passava. Então a gente começa a entender qual que era o padrão de pensamento que ela tinha, né? E como eu disse logo no início, né, do ciclo, como que o nosso ciclo de realidade é composto. Então, eu falo ali dos pensamentos, dos padrões de pensamentos. Aí a Vitória ela adotou uma vida, né, para ela, no qual ela trabalhava, então ela projetou no mundo dela, ela criou um mundo onde ela precisava trabalhar demais para compensar, né, todos aqueles pensamentos que assombravam ela, e isso começou a ter consequências na vida dela. Aí a vida começou a falar, a sinalizar algumas coisas para ela, só que ela não conseguia sair desse ciclo vicioso, e ela continuou, ela compensou com coisas que eram, né, a gente fala, né, que são os remédios que só lidam no sintoma, não resolvem a causa. Manteve esse padrão de vida ainda durante mais algum tempo, até que um dia ela não acordou. Então, o quanto a gente precisa entender, né, quais são os padrões de pensamento que a gente precisa adotar na nossa vida. Né? Então, a gente precisa lidar com
com os medos que a gente tem, né? Com entender também o que a vida está apresentando para a gente, de certa forma, que se a gente parar para prestar atenção, ela está sinalizando para a gente todo o tempo. Então, o quanto é importante, né? A gente deixar os nossos padrões de vício, nosso ciclo vicioso, que a gente tem um monte, e transformar eles em ciclos virtuosos, né? E mais uma vez, né? Lembrando aqui, não, as pessoas não precisam, então eu preciso deixar de querer crescer profissionalmente. Cara, para pessoas, algumas pessoas vai fazer sentido, cara. Puta, para mim não faz sentido mais o que eu faço. Cara, eu preciso mudar de vida, preciso mudar totalmente meu trabalho. Para outras, as pessoas podem só incluir ciclos virtuosos, né? Novos hábitos que consigam fazer com que ela compense essa alta carga horária de trabalho, né? De repente com coisas que vêm cada vez mais sendo presentes na nossa realidade, que é a meditação, cara, o autoconhecimento, quanto isso é muito importante e para que a gente não seja levado só pela matéria, né? Então as pessoas ficam presas na matéria, então, conforme como que eu disse numa postagem que eu vi, né, de um grupo de estudo, que ele falava assim, que iludidos no transitório a gente acaba ignorando, né, o que é eterno. E é verdade, né? Então, eu acho que cada vez mais na sociedade isso vem se apresentando mais. Por mais que venham apresentando novos modelos na ciência, né, de como se alimentar, cara, só vem aprimorando as pesquisas na área da alimentação, na área do movimento, do exercício. Não é isso que a gente vê no reflexo do sobrepeso, da obesidade. Isso só vem aumentando. Então, o índice de obesidade já beira a 30%. Então, isso aí, eu acho que é a maior epidemia que o mundo sofre hoje. E isso tem que parar, isso tem que acabar, de alguma forma, né? E isso é a voz que... E a gente é um pedacinho, né, Cláudia? A gente é um pedacinho, um grãozinho de areia ali, querendo fazer com que... contribuindo com que as pessoas cessem isso, né? Ou pensem um pouco diferente, mudem o ponto de vista, porque muitas vezes eu vi uma frase também recentemente que falava assim: todo mundo é capaz de morrer pelo filho, mas será que todo mundo é capaz de viver pelo filho? Né? No caso da Vitória aqui, a Vitória ela estava presa lá naquele padrão de vida, tudo, cara, e deixou um filho para trás. E quantas pessoas deixam um filho para trás? Às vezes ela deixou com 40, tem gente que deixa 45, 50 e deixou. Recentemente, eu em conversa com um amigo meu, ele comentou que era um conhecido, não era um amigo meu, mas eu conhecia essa pessoa, um rapaz também, 40 anos, né? No caso dele foi um AVC, alta carga horário de trabalho, só estava pensando que estava preso naquele ciclo, achando que aquele é o caminho certo e estava ignorando o eterno, né? Você falou dessa história da Vitória, olha, até me arrepiou, porque eu tenho tantas pessoas próximas a mim com esse perfil. Sim. Muito. Júnior, é um padrão mesmo, parece padrão. uma fábrica que nós saímos com esse condicionamento, né? Sim. Tenho incontáveis, assim, se eu for hoje pensar aí nos meus amigos, eu não sei se quase totalmente, mas a maioria encontra-se nesse ciclo aí, né? Sim. E assim, a gente é colocado nesse padrão, nesse ciclo. Eu não sei se vem dos pais, dos avós, aí a gente aprende a mesma coisa e a gente acaba transferindo isso para os nossos filhos também, né? Sim. Mas eu reconheci muitos amigos e familiares meus nesta situação aí, né? E não é que a gente não eu não tenho que almejar ser bem-sucedida na minha carreira, não é nada disso. É super legal isso, é desafiador, é muito gratificante, mas nós temos que entender até
enquanto isso está sendo bom para a sua vida, porque está sendo gratificante, claro. Cada vez que você vai crescendo na carreira, a responsabilidade aumenta, a pressão aumenta, você já começa a não se alimentar direito, modifica Sim, toda a sua vida, começa a ser modificada. Então, e eu acho que as pessoas se perdem, elas não conseguem entender quando isso passa de ser uma coisa super legal para ser uma coisa prejudicial à saúde. sim, E sim, porque quando ela muito. se vê, ela já está naquele padrão que deu um certo conforto de vida, financeiramente falando, né? E Aí, ela, aquilo que você falou, ela fica escrava daquilo. Eu tenho amigos que têm medo de se aposentar, morrem, porque eles estão num padrão de vida que eles sabem que uma aposentadoria não vai proporcionar aquele ganho financeiro, por exemplo, no sim, mês. sim. Ele não pensa no estresse que ele não vai passar, naquela pressão que ele não vai passar, né? Ele não lembra, nossa, eu vou ter tempo para dormir melhor, eu vou me alimentar melhor, né? Se eu quiser ir pescar quarta-feira, eu vou durante a semana, né? Não pensam, Júnior, É, porque é, você fica agarrado àquela é, condição, é né? um padrão, né? E o quanto louco, é louco isso que a gente trouxe, porque assim, num padrão, que nem, por exemplo, a gente contou a história da Vitória, né, da nossa personagem aqui, num padrão que hoje, se você apresenta para a sociedade uma pessoa que está em ascensão profissional, né, uma executiva, e está só crescendo profissionalmente, recebeu mais. Na cabeça da maior parte da sociedade, fala, nossa, isso aqui é um padrão ótimo. Não. Dependendo das consequências que tudo isso está trazendo na vida da pessoa, é um ciclo de realidade vicioso. Então, é um padrão vicioso que a pessoa adquiriu. Porque ela passa a ser, né, escrava de algumas coisas. Então, a princípio, ela está presa ao padrão de vida que ela criou com a ascensão profissional e o salário. Só que ela precisa compensar porque ela não se comunica muito bem. Então ela não consegue delegar, não é uma pessoa que consegue delegar muito para né, os seus pares, para sua equipe, conversar com os seus superiores. Então ela acaba compensando. E, cara, e só vai se afundando. E só vai se afundando. Então, quem vê de longe, fala assim, cara, tá tudo ótimo na vida dessa mulher, né? Cara, dependendo do caso, né? Ai, tá com um carrão, nossa, tá com uma casa boa, tá. Será? Será que tá tudo ótimo na vida dessa mulher? Será? Né? Então é esse o questionamento também que com essa nossa live, né, que eu trago. Que lógico, né, a gente tem que buscar evoluir profissionalmente, desde que isso não traga consequências que, cara, drásticas para nossa vida. Né? Que é aquilo Danosas da à frase que eu vi saúde, lá, né? cara, todo mundo é capaz de morrer por um filho, mas e aí, você é capaz de viver por um filho? Você é capaz de mudar o seu padrão de vida? Você é Tem capaz de, né? mais coragem para viver para ele, Né? né? Porque no fundo, o filho ele não quer andar no carrão. O filho ele não quer o casão. O filho quer os pais do lado dele. Né? Então ele quer Sim. ter a presença dos pais. Então, e como é cada vez mais comum isso na nossa sociedade e não para. Né? E não para. E provavelmente pessoas vão ver essa aqui, nossa live, vão ver esses vídeos, nosso vídeo depois. Que besteira, estão falando besteira. Né? Tá tudo bem, faz parte. Mas pode ser que um dia a pessoa fala, caraca, não, pode ser que um dia eles lembrem. Fala, nossa, pô, eu lembro. Eles tinham razão. Eles tinham razão. Então eu acho que a gente chegou num momento que tem que parar. Eu acho que tem que parar. As pessoas precisam refletir. Né? O sucesso, como diz o Jerônimo Temel, fala, sucesso sem felicidade é fracasso. E é isso. Então, por mais que. E isso vem. E a gente. Esse exemplo cabe muito bem também para as pessoas que trabalham numa área que não faz sentido nenhum, né, na vida delas. Né? Então, quanto mais a gente trabalhar numa área que faz sentido para a gente, cara, melhor. Né? Eu acho que mais leve vai ser toda essa relação. Então, a gente vai ficar preso só. A gente vai ficar preso a só aquele salário, aquele alto salário. A gente vai ficar. Cara, é um contexto que faz todo sentido pra gente. Então isso faz muita diferença, cara. Muita diferença. Muito. Chegou no momento que a gente, principalmente com a pandemia, cara, a galera tem que repensar. As pessoas têm que começar a repensar, né, sobre isso.
Porque né, como a gente fala, pesquisa de nutrição só melhora, número de academias só aumenta, pesquisas na área da educação física, né, só melhora, do treinamento só melhora, só que o peso também corporal da população brasileira, estou falando população brasileira, mas se você começar a analisar, o mundo também deve estar acompanhando, não sei em que ritmo, mas a população brasileira só aumenta. Então, de 10 brasileiros, 6 apresentam sobrepeso. E desses 6, pelo menos ali uns 30%, né, vão apresentar ali obesidade. Então é altíssimo. E a tendência é só aumentar, tá? Se não parar, se não cortar esse ciclo, a tendência é só aumentar. Né? Porque bagunça tudo, né? O bastidor tá todo bagunçado, né, Júnior? Sim. Porque você cria um ciclo, ok, você tá super bem sucedido. E é tão triste, né? E às vezes a gente se depara com umas questões assim que as pessoas falam: cuide de você, da sua saúde. A sua empresa, enquanto você está fornecendo resultado, você é lindo, maravilhoso, mas a hora que ela tem uma dificuldade financeira, ela não hesita em mandar você embora para sua casa. Sim. Todo aquele profissional, eles vêm com um discurso super bacana e falam: olha, foi ótimo, você é um ótimo profissional, tchururu, mas a sua vida, o tempo que você gastou, aquilo que você se dedicou, ela te pagou, né? Exato. Da empresa, a empresa está super feliz da vida, te pagou, está tudo certo dentro da legislação. Agora, e você, o que você fez com a sua vida nesse tempo aí? O que você ganhou para a sua saúde nesse tempo aí? É isso aí. Quanto você se dedicou a você, né? Então, né? E bagunça. E quando você também está nesse sucesso aí, que você acha que é um sucesso, né? Às custas do quê? Mas aí em casa, com certeza, você não está com tempo para o filho, para o esposo, para a família. Você, quando está num cargo assim e pensando unicamente em um ponto na sua vida profissional, você não tem alguns momentos até, você não cuida de você mesmo, você não marca consultas, você não vai a exames e você acha natural, né? Você se deixa sempre para depois, você não consegue acompanhar o seu pai, a sua mãe, a um médico, a um geriatra, né? Às vezes era legal ele ter a sua companhia, né? Então, eu acho que é momento mesmo de refletir, entender o que é importante, né, Júnior? Lógico que ninguém está vivendo no mundo da maravilha aqui falando que ninguém precisa trabalhar, não é isso. Né? Todo mundo tem que manter a subsistência, mas é momento de pensar de uma forma melhor, que você tenha o que é necessário para você viver mais leve, mais feliz, né? Que, consequentemente, você vai dormir melhor, você vai se alimentar no horário adequado, você vai ter um carinho com o seu corpo, um tempo para você, para se cuidar. Isso né, aí. Júlia? É isso aí, não cair nos bastidores da sua vida, né? E aí é mais fácil até para quem aí está nessa jornada, tentando eliminar peso, essas coisas, né, Júlia? Sim, e à medida que a gente vai resolvendo essas questões, né, Cláudia, que a gente vai entendendo, vai querendo mudar, e muitas vezes é aquilo que eu falei, né, que a gente comenta, muitas vezes não é nem necessário trocar de emprego, às vezes a pessoa até curte, né? Sim. Só mudar o jeito que ela vê, só o fato de mudar o jeito que ela vê o trabalho dela, pode ser que ela já mude tudo. E é isso, não precisa trocar a vida profissional radicalmente, mas, cara, faz alguns ajustes para que você consiga viver de forma adequada, né? De forma com maior qualidade de vida. Para não chegar ao ponto... Né? Tem um ditado que fala também, né? Que eu não sei onde que eu vi isso, que fala que a pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Então, acontece isso, a pessoa em busca de dinheiro. Cara, a vida, que é o que a gente... É o caso da Vitória aqui que a gente trouxe, né?
foi deixando, foi, cara, no final, essa pessoa, ela era rica? Não, ela tinha dinheiro. Mas ela era rica? Não. Então, antes de ter dinheiro, seja rico, né? E eu acho que riqueza não é só o fato, lógico, eu tenho bastante dinheiro, vou ser rico, mas são muitas outras coisas, né? Que aí eu consigo sustentar esse meu dinheiro, eu consigo sustentar minha vida saudável, eu consigo influenciar pessoas, eu consigo ter longevidade, eu não, né, consigo acompanhar minha família. Eu acho que, cara, é bem por aí, né, Claudião? Sim. E quem ouviu a nossa história e fez sentido, fala assim, as fichas, deixa nos comentários, né? Caiu Pode minha você ficha. contar essa história aí. Pode ser até que meus amigos não vão se pronunciar aqui, mas eu tenho certeza que muitos deles. Já entenderam, né? Começa já. Porque é um padrão, cara. Então, e não é só eles, A né? gente já É um fica padrão que está feliz. sendo instalado na população, né? Sim. E se a gente não se cuidar, a gente entra também nesse padrão. Por isso que a gente tem que Entra e o se filho também policiar. vai, né? É, Você coloca aquela pressão nele logo que ele sai do colégio, que faculdade que você vai fazer, porque você tem que ser bem-sucedido, né, é isso. Júnior? Desde cedo a molecada fica ouvindo. E aí muitas vezes chega lá no final, pô, às vezes a pessoa até vai, dá tudo certo, um grande salário, não sei o quê, vira uma pessoa que tem, né, muito sucesso profissional, só que pessoalmente está destruído. Aí Destruído. a gente pergunta, compensou? Nada. Não compensou nada. Quer dizer, compensou sim. Se um dia cair a ficha, para ela entender o que ela não vai fazer mais para a vida dela, como ela não deve viver mais. Aí sim, se ela entendeu tudo isso, cara, se for como, né, eu acho que para todo bem precisa existir o mal, né, para a gente ter a referência. Se usou para isso, beleza. Agora, se a pessoa não conseguir, ela entendeu, que é o que, nosso caso aqui, né, que a gente trouxe a vitória, ela entendeu perfeitamente o que o médico falou, mas ela não conseguia se desvincular daquele modelo. Cara, então, né, então, infelizmente, como diz a nossa amiga Lúcia, a pessoa ela só passa pela vida. Tem gente que morre sem nunca ter nascido. É verdade. Né? Então, é Nossa, isso. hoje foi bem bastidor mesmo. Foi Foi. bastidor na alma aí, né, Júnior? E veio assim pra mim, falou, cara, eu vou contar essa história, eu vou contar esse conteúdo de uma forma diferente, né? Que é para as pessoas se identificarem. Porque quantas pessoas a gente vê desse jeito? Quantas pessoas? A gente vê um monte de gente desse jeito, né? Quantas pessoas? Muito. Às vezes pode ser a pessoa que não esteja ouvindo, mas pode ser que seja ela, mas quem está do lado dela, e assim vai. O quanto a gente tem que tomar cuidado para não cair Às nesse vezes padrão, que é um a sua padrão de vício. esposa ou seu companheiro, né? Talvez você identifique esse padrão nele, né? Essa loucura de vida do companheiro, né? Sim, Vamos deixar mais leve para todos, né, sim, Júnior? sim. Porque às vezes a pessoa se acabando, né, em busca aí e se você perguntar, ela também nem sabe qual que é a missão dela, sabe? Que ela tá ali naquele papel porque ela iniciou ali, foi bem sucedida, ou E, aquilo é o que dá o sustento para ela, mas sim. E o que acontece? o caminho que ela está. E ela acaba compensando, ela começa a compensar com a matéria, com coisas materiais, o vazio, né? Então, de repente, pô, trabalho muito para ter muito dinheiro para poder ter um carrão. Só que daqui a pouco ela tem um carrão e percebe que, cara, não é isso. Aí, pô, agora eu quero uma casona. Puta, não é isso. E aí e chega uma hora que a pessoa começa a entrar em parafuso. Fala, caraca, se eu achava que a felicidade estava num salário alto, num carrão e numa casona, e não tá, aonde está a felicidade, então? Né? Na A pessoa vida, começa a entrar vai nesse... E a viver, né? felicidade é um mergulho para dentro de você mesmo. E você vai achar. Né? Então, e quanto mais dentro quanto mais a gente entender o nosso interior, mais a gente vai conseguir entender o exterior, mais fácil vai ser para a gente lidar com os desafios da vida, né? E- Esses dias eu vi uma frase que me deixou bem assim, sabe? Me fez refletir, me deixou pensativa. Porque fala, você acumula tanto, você quer acumular tantas coisas, e quando você morre, você é sepultado
com uma roupa que nem é você que escolhe. Olha que É, louco! sim. Mano! Isso é, se a gente refletir, cara, Né? é aquela obsessão pelo. Eu acho que é tema até para outras lives, mas é a obsessão pelo controle. A gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada. Então tem outra frase, né, que fala que o que a gente é, a gente leva, né? O que a gente tem, fica. Né? Então, o que a gente é, a gente leva para nós, nas nossas passagens. E o que tem, material, vai ficar tudo, cara. Mas não deve ter? Não, cara, tem que ter, mas isso não pode, o preço não pode ser sua saúde e não pode ser sua vida. Né? Porque é um preço alto demais. Eu acho que não cabe às pessoas refletirem, né? Eu acho que chegou o momento de a gente começar a falar muito sobre isso, bater nessa tecla, meu, Del, chega disso, chega. Eu acho que não só a gente, mas já existem outras pessoas que falam também sobre isso. Então tomara que se torne uma grande corrente do bem aí para conseguir contribuir, né? Porque tem um monte Cuidar de da gente saúde padecendo. física, mental, espiritual, né, Júnior? É isso, um monte de gente Entender o padecendo, propósito né? da nossa evolução aqui, né? Do nosso tempo aqui é só para evoluir, né? É isso. É a única coisa que é o nosso único papel. É o simples assim, é o menos é mais, é a evolução. Só que o grande desafio é esse, é a nossa evolução. Deus nos deu um grande poder que é o livre-arbítrio, só que também, dependendo do jeito que a gente usa o livre-arbítrio, ele acaba virando, né, a nossa maior maldição. Né? Então, ele pode ser a nossa maior bênção, mas como ele pode ser a nossa maior maldição. Só que mesmo ele se tornando a nossa maior maldição, em um determinado momento a gente pode encerrar esse ciclo e tornar ele a maior bênção. Né? Então, só depende do nosso pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Né? Tudo. Se você acha que é capaz, você está certo, e se você acha que você não é capaz, você também está Você está certo, né, Júnior? exato, porque a gente tende a projetar no nosso mundo, a gente cria o nosso mundo que, né, ou de capacidade ou de incapacidade, né? Então, ou de frustração ou próspero, né? Então, vai Você acha depender. que aquilo é verdade mesmo, né? O mundo que você cria, o seu mundo, a sua cabeça, né? Você acha que é É a nossa aquilo, verdade. E muitas vezes a gente ouve, né, ao longo da nossa trajetória, da nossa história, que a gente não é capaz, que a gente não é capaz, que a gente não é capaz, você é isso, você é aquilo, porque é a tendência, né? É a tendência do ser humano julgar, né? Julga, e chega um momento que a pessoa põe na cabeça dela, ela acredita que fala, cara, eu não sou capaz. Então, para que eu vou me empenhar em cuidar da minha saúde ou emagrecer? Porque eu não sou capaz mesmo. Então, cara, e a pessoa acaba, a vida dela vira esse ciclo, né? Então ela acaba fazendo coisas proporcionais de alguém que não acha que não é capaz de ser uma pessoa mais saudável, mais feliz, que a vida dela é frustração total e tá valendo e vai. Aquela coisa, né? Só esperando a morte chegar. Meu, Deus, Pai, é muito triste, né? É muito triste. É muito... vida para viver. A vida é linda, né, Júnior? Nossa Senhora, Eu, hein? outra coisa linda que a gente tem, né? Na mínima coisa, se a gente parar para prestar atenção, a gente, né, ensina tanta coisa pra gente, tanta coisa. As coisas tão simples ensinam tanto, é só a gente parar para analisar, né? Se dedicar um pouco e sair desse ciclo e cessar. Cesse, presta atenção no que está acontecendo. Nossa, tanta coisa linda. E acha que fez algum sentido? Lógico, ninguém vai mudar radicalmente sua vida de hoje para amanhã, mas o importante é perceber e fazer pequenas mudanças diárias, né, Júnior? Gradativamente. Pequenas mudanças Exatamente. diárias, Não pode se né? conformar. Pensando numa qualidade melhor aí de vida, um conforto, uma tranquilidade mental, espiritual, É isso. né? E por mais que a gente também tem muita dificuldade, né, Cláudio? Que quando a gente se depara com os nossos, com as nossas, vamos falar, com os nossos desafios, com aquilo que a gente, com a nossa incompetência, né? A gente tende a não querer aceitar, porque aí eu não preciso lidar com isso, né? Cara, aceite e dê passos, pequenos passos, que é assim que as coisas vão acontecendo, né?
Tá? Não acha que só porque você entendeu que você tem uma dificuldade, você tem que resolver essa questão em uma semana. Eu acho que muitas vezes vai levar uma vida inteira, mas não se conforme com essa realidade, né? Ah, mas tá me trazendo... Porque traz um conforto, né? Não é nem conforto, é um conformismo, né? Então, cara, né? Antes certo do que o duvidoso. Então, cara, isso aqui para mim eu já conheço, aqui não conheço. Cara, não, vai devagarinho, cara. Vai devagarinho, pede ajuda, vai junto, começa a andar com pessoas que estão com o mesmo propósito que você, né? Então, e assim vai. E assim vai. É uma jornada linda, né? De evolução pessoal. Aí, no caso aqui, a gente está falando de evolução pessoal, de saúde, emagrecimento vinculado. Né? E é isso. Bem bastidores hoje. Bem bastidores, bem profundo. Então, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa. Então, tudo começa no pensamento. Tudo. Ótimo, meus amigos. Entraram meus amigos aí da Bosch Car Service, da Bem Almada. Aê! Sejam bem-vindos. Boa tarde, viu, gente? Então Boa tá tarde. bom. Tá bom? Ô, Cláudia, e agora eu vou, né? Então, eu acho que o recado foi dado. Se ficou alguma dúvida, pessoal, por favor, deixe nos comentários, né? Ficou alguma dúvida? Deixa lá. E se fez sentido também tudo isso que a gente bateu um papo aqui, cara, curte aí pra gente, né? Para as ferramentas acreditarem na nossa mensagem e deixar isso mais relevante para a população. Compartilhar, né? Com mais pessoas, né, Júnior? Atingir mais pessoas, compartilha com quem você acha que tem que ouvir isso, né? Que é muito legal também. Né? Para quem quiser também seguir a gente, seguir o Júnior, né? No Instagram é o odair.junior.se. Lá no YouTube, para me achar mais fácil, é o Odair Júnior Emagrecimento. Então vai achar os vídeos lá. Aí depois para acessar o canal é muito mais fácil. Quem quiser também depois futuramente entrar aí na nossa jornada de evolução pessoal que a gente está criando, né? Na parte de treinamento online para trabalhar essas questões, é só clicar lá no link da bio do Instagram, né? Que tem um link lá, clica lá que você vai ser encaminhado para uma lista de espera. E assim que a gente for realizar o treinamento, a gente entra em contato. Né? Mas o importante é não se conformar. Não se conformar. De cada 10 pessoas, 6 têm problema com peso. E muitos ainda não estão apresentando alguns problemas na saúde, mas a tendência é que comecem a apresentar. Então, quanto antes a gente conseguir reverter isso, né? Então, não deixar com que o médico seja o nosso principal motivador da mudança, né? Porque às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Começar por nós, né, Júnior? É isso. No caso da Vitória aqui, o médico tentou, né, ser um motivador da mudança dela, não resolveu e a gente viu o final. E quantos finais assim existem? Quantos finais assim existem? Você já falou que quando você chega no médico, ele já te passa como que tem que ser, como que você tem que fazer, o que você pode, o que não pode. Ele já está acostumado com essa realidade triste aí, né? E a gente não pode esperar o médico falar essas coisas para nós. Porque às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. E às vezes até dá tempo, as pessoas não... cara, não. E vamos tocando do jeito que tá. Vamos lá que eu compenso com outras coisas, cara. Sim. Aí a gente vai cavando um buraco e vai se enfiando cada vez mais, né? Sim. Beleza, Cláudia? Então, mais um recado dado. E terça-feira, às 2h, pessoal... então, os bastidores do emagrecimento vem com novos temas aí, né? Novo tema. E eu estava conversando até com o Arthur, Cláudia, e a gente vai dar uma continuidade na parte da nutrição. Então, provavelmente a gente vai ter um próximo capítulo aí da nutrição. Aí depois eu vou acertar com ele e a gente traz aqui para a galera. Muito bom. Tá ótimo? Ótimo. Mais uma, muito obrigado, Cláudia. Pessoal, boa tarde, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato. Será um prazer aí poder contribuir. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, Cláudia. Até mais, viu? Tchau.